Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos. O Bonorito teve uma reunião com o Vampirão, com o Michel Temer. O Jair Messias Bolsonaro, nosso querido e amado ex-presidente Bonorito, ele se reuniu com o Michel Temer para discutir, para alinhar, para definir um futuro, para alinhar aquilo que seria dito pelo próprio Bolsonaro lá na manifestação que ocorreu no dia 25, ontem, ok? Foi há uma semana atrás, há um pouquinho mais, né? Tá dizendo uma semana atrás aqui, mas foi um pouquinho mais, na sexta-feira, dia 16 de fevereiro desse ano 2024, é lógico, no apartamento de Michel Temer, na capital do estado de São Paulo, portanto na cidade de São Paulo, por aproximadamente 2 horas, Bolsonaro e Michel Temer ficaram conversando. Foi-se falar a respeito do discurso. Michel Temer sugeriu a Bolsonaro que ele evitasse fazer ataques à Suprema Corte, aos ministros, e que a sua fala fosse em um tom de pacificação, o que de fato aconteceu, ok? Aqui só fazendo uma lembrança que o Valdemar foi solto através de uma intermediação também de Michel Temer. Será que isso é verdade ou não? Só queria mostrar esse detalhezinho aqui. Vamos aqui adiante ainda nesse assunto, olha só. O que ocorre? Estiveram juntos lá em São Paulo, na data que eu falei aqui para vocês. Olha aqui, aproximadamente durante 2 horas, a CNN também confirma, certo? Ou seja, não estão copiando a matéria do Metrópole. Bolsonaro ouviu que deveria ter um discurso de pacificação e também teria sido dito, conforme tem aqui, tem aspas aqui, mas não vamos levar em conta que foram exatamente essas palavras. Teria sido dito mais ou menos assim, Temer a Bolsonaro: seu habeas corpus é a sua palavra. E o alertou dizendo assim, olha, não vai ter uma nova carta, né? Lembrando o ano de 2021, aquela manifestação do 7 de setembro de 2021. Olha só, o que ocorre? Mas você tá pensando assim, tá, mas Will, me fala uma coisa, foi o Bolsonaro que foi falar com o Vampirão, ou digo, Michel Temer? Olha, pelo que tá mostrando a Veja, com uma certa até exclusividade, Temer foi procurado por ministros da Suprema Corte. Ministros, sempre ministros misteriosos, não é mesmo? Mas tudo bem, vamos prosseguir aqui. De um referido ministro, Michel Temer ouviu um pedido. Seria importante que ele utilizasse da boa relação com o Bonorito para levar um alerta. Vocês lembram que há alguns dias atrás eu comentei com vocês que o Michel Temer, em uma entrevista à CNN, praticamente defendeu o Bolsonaro? Vocês lembram disso? Pois bem, eu assisti aquela entrevista, eu comentei no dia seguinte aqui com vocês. Eu não passei a entrevista aqui, mas eu lembrei de detalhes que foram ditos e o Vampirão defendeu o Bonorito, meu amigo. Pois é, né? Fomos todos pegos de surpresa. Pelo visto, nem tanta surpresa assim, ok? Será que, de repente, o Michel Temer, quando defendeu o Bolsonaro lá na entrevista da CNN, já não tinha escutado o pedido de um ministro? Olha só. Diz assim que o pedido fora feito a Michel Temer. Como ele, Bolsonaro, confia no senhor, ex-presidente Temer, o senhor poderia procurá-lo para uma conversa? E indagou um magistrado da Suprema Corte a Michel Temer. Olha só. Quem que vocês acham que foi esse ministro misterioso, específico, que disse assim: Vampiroso, faz uma parceria pra nós aí, falar com o Bolsonaro. Faz aí, conversa lá com ele lá, o homem gosta de ti. Eu acho, né, algo me diz assim, e é achismo puro e simples. Acho que de repente pode ter sido um ministro assim, que tem um pouco menos de cabelo que os outros, né? Talvez, mas é só achismo mesmo. Eu não tenho fonte, eu não sei, eu não tenho certeza, então é literalmente achismo. Vai que vai ser lá o André Mendonça, né? A gente não sabe, né? Então, sei lá, o meu palpite é que pode ter sido o ministro Xandex. Olha só. E aí o Temer chegou pro Bolsonaro e disse assim: ex-presidente, você tem o Supremo contra você, toda a imprensa e também metade da população.
faça um ato de pacificação. Não faz isso, né? Vamos botar panos quentes. É melhor, vamos todos, né? Fiquem em paz com todos. Pregando, passar uma borracha em tudo. No entanto, fui avisado. Se você agredir a Suprema Corte, será preso no dia seguinte. Estou certo disso. Eu vejo com muito bons olhos este aviso e também a atitude de Bolsonaro. Eu vejo isso com olhos muito bons, meus amigos. Porque assim, o que ocorre? Vocês já pensaram que, para que Bolsonaro possa concorrer em 2026, além de ter o Nunes Marques no comando da Corte Eleitoral, talvez seja preciso, seja necessário para o Bolsonaro não ter a imprensa contra ele, não ter o Supremo contra ele, e de repente, só uma hipótese, já pensaram na possibilidade de Bonorito ser obrigado, quase forçado, fazer o quê? A vida é feita dessas coisas. Bonorito ter que concorrer junto com Michel Temer para que o Temer possa fazer uma coisa aqui, uma coisa ali, dar uma ajuda lá. Já pensaram nessa possibilidade? Olha, você pode de repente até ter virado o seu nariz. Quando eu pensei isso a primeira vez, eu também virei meu nariz. Mas eu prefiro ter Bolsonaro na presidência, ainda que com Michel Temer, do que não ter Bolsonaro nem concorrendo, né? É pelo menos assim que eu penso. Eu tenho certeza que o Bolsonaro, como sempre, vai estar fazendo de tudo pelo bem da nação. E se ele tiver que se sacrificar desse modo, eu tenho certeza que ele vai fazer, né? Ele não vai fazer por ele, vai fazer por cada um de nós. Como ele bem disse ontem, no dia 25. Okay? E agora temos imagens exclusivas, meus queridos. Imagens exclusivas. Você ouviu falar de Lula no dia 25 de fevereiro? Você sabia onde Lula estava? Pois eu tenho imagens exclusivas de onde Lula estava durante o ato em presteza, em defesa, em auxílio, em apoio a Bolsonaro. Imagens exclusivas conseguidas aqui por este canal. Olha só onde Lula estava, meus amigos. Vejam, acompanhem aqui. Acompanhem, vamos ver aqui. Olha só, para a surpresa de todo mundo, até mesmo ele, o gestor da nação, estava lá, em apoio a Jair Bolsonaro. Não, tô brincando, né, meus amigos? Isso daqui é uma brincadeira, né? Isso aqui é uma piadinha, uma brincadeira que o perfil do Joaquim Teixeira postou no Twitter, é claro, né? E aqui alguém com o celular viu um senhor de idade já, infelizmente, tristemente parecido com o Lula, né? Imagina só, meu amigo, tu trabalha a vida inteira, cria os filhos, se mata, né, para poder ter uma aposentadoria. E aí você chega no final, você chega na terceira idade, assim, né, 70 e tantos anos, quer descansar, e aí você fica com o aspecto do Lula. A vida do brasileiro é a coisa mais triste, meus amigos. A vida do brasileiro é difícil, meus. É complicada mesmo, né? O brasileiro, olha, o pobre do povo brasileiro, meu querido amigo. A vida do brasileiro é difícil, é complicada. Vou falar pra vocês, dizer pra vocês aqui, ó, a vida do Brasil não é fácil. Imagina só, você trabalha a vida toda, fica velho, né? Porque todo mundo acaba envelhecendo e aí fica a cara do Lula. Puxa vida, que destino cruel, não é? Olha só, então, meus amigos, eu agradeço a presença de cada um de vocês aqui, né? Agradeço a presença de cada um de vocês. Muito obrigado por estar aqui comigo, né? Muito obrigado por estar aqui, que eu fui ler uns comentários. Onde é que tá? O cara estava tão quietinho. Pois é, né? Tadinho. Obrigado por estar aqui. Dê o seu like, muito importante, certo? O Pix é o e-mail, doe para o will@gmail.com, certo? Beleza? Pode dar no Pix, tá? Qualquer valor, qualquer centavo será muito bem-vindo. Muito obrigado a todos aqueles que doaram o meu Pix. Agradeço e agradeço muito, certo? Um beijo em vossos corações
Amanhã eu tô de volta, com toda certeza. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Valeu, falou.